Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. O deputado estadual Adjunto Dias, em pronunciamento na plenária da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, ele destacou a importância da conclusão do projeto Seridó de adutora, viabilizando assim garantir a distribuição de águas do Rio São Francisco para os municípios da região do Seridó, através das barragens de Oiticica e Armando Ribeiro Gonçalves. O parlamentar norte-rio-grandense, ele classificou o referido projeto importante e fundamental para assegurar a independência hídrica da região do Seridó. Adjunto Dias ratifica que o projeto Seridó é dividido em dois eixos responsáveis pelo abastecimento dos municípios de Caicó, Jardim de Piranhas, São Fernando, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi e Poeira, pela barragem Armando Ribeiro Gonçalves, enquanto que a barragem de Oiticica é responsável em atender os municípios como Corrais Novos, Acari, Cruzeta, Florânia, Parelhas, Jardim do Seridó, Ouro Branco, Carnaúba dos Dantas, Equador e Santana do Seridó. Pois bem, a conclusão das obras do referido projeto Seridó de conclusão das adutoras representa-se um avanço de esperança e de desenvolvimento na qualidade de vida para o interior do estado do Rio Grande do Norte, garantindo assim a independência hídrica da região seridoense. A Câmara de Vereadores desta cidade realiza hoje a 11ª sessão ordinária, sob a presidência do vereador Jário Flauzino, do Partido Verde. A pauta consta de várias matérias, como requerimentos, moção de aplauso, pedidos de informações, entre outras proposições. Entre as matérias em destaque, consta do requerimento de número 041/2026, protocolado na mesa diretora, de autoria do vereador Jário Soares Flauzino, convocando o prefeito municipal Acácio Santos de Brito para prestar esclarecimento sobre a política municipal de saúde, conforme os termos do artigo 25 da Lei Orgânica do Município, com base no artigo de número 107 do Regimento Interno do Poder Legislativo. Já por outro lado, o vereador Carlos Eduardo Gomes, conhecido por Tiago de Chico Velho, ele, através de requerimento, está solicitando da Secretaria Municipal de Saúde informações a respeito da demanda de espera de pacientes no tratamento de cirurgia de catarata. E a cidade de Serra Negra do Norte voltou a ser banhada novamente com chuva na noite de ontem. Com o registro das chuvas aqui na sede do município, já choveu este mês de maio mais de 14 milímetros, enquanto que o acumulado do ano já totaliza acima de 690 milímetros. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Sabe o que uma barragem de concreto multibilionária, tem em comum com uma cirurgia de olhos de 15 minutos para um idoso? Nossa, parece até o começo de uma charada, né? Pois é, mas no interior do Brasil, mais especificamente lá na região do Seridó, no Rio Grande do Norte, essas duas coisas são, na verdade, as moedas definitivas da sobrevivência humana. E do poder político local também. Com certeza. E o cenário que a gente tem para analisar hoje é um prato cheio para entendermos como esse Brasil profundo funciona de verdade, sabe? Longe daquelas manchetes nacionais que só falam de PIB ou das crises de Brasília. O dia a dia dessas cidades é ditado por forças muito, muito mais elementares. Exatamente. E é bem sobre essa conexão meio improvável que a gente vai debruçar a nossa atenção hoje. Então sejam muito bem-vindos a mais uma imersão. Nossa missão aqui é pegar um punhado de informações brutas, anotações e fatos do dia a dia e transformar isso em conhecimento real para quem nos escuta. É porque a gente costuma pensar em infraestrutura, clima e saúde pública como caixas separadas, né? Mas quando você olha de perto, descobre que são só engrenagens diferentes de um mesmíssimo motor. Certo, vamos destrinchar isso. Para fazer esse raio-x hoje, nós estamos com um material fascinante datado do dia 13 de maio de 2026. Temos acesso a uma nota técnica super aprofundada sobre desenvolvimento regional e também a um áudio direto lá do campo, enviado pelo correspondente local Donaldo Nazário Serra.
Uhum. E bom, eu quero começar logo pelo que a gente pode chamar de o macro da situação. A nota técnica foca muito num discurso do deputado estadual Adjuto Dias lá na Assembleia Legislativa. Ele estava assim, batendo na mesa mesmo, exigindo a conclusão urgente das adutoras do tal projeto Seridó. Sim, um projeto monumental, diga-se de passagem. Exato. E a promessa ali, a frase de efeito que ele não para de repetir é a busca pela independência hídrica. Olha, esse é um termo de muito peso, sabe? O que é fascinante aqui é entender o porquê disso importar tanto. Historicamente, falar sobre o Seridó é falar sobre uma cultura riquíssima, uma gastronomia incrível, mas que sempre operou com uma faca no pescoço por causa da seca. É uma tensão constante. Exatamente. Então, quando um político ou um engenheiro fala em independência hídrica, ele não está só prometendo que você vai abrir a torneira da pia e vai sair água para lavar a louça. Ele está falando, na verdade, sobre uma mudança radical na economia e na psicologia de uma região inteira. Peraí, como assim na psicologia? A parte econômica eu até pego rápido, mas a psicológica me deixou curioso agora. É que, pensa da seguinte forma: como você planeja a sua vida se você não sabe sequer se vai ter o insumo mais básico de todos no mês que vem? Não tem como. Pois é, imagina um pequeno produtor rural lá da região. Ele tem um dinheirinho guardado e pensa em investir num rebanho um pouco maior. Talvez para produzir aquele queijo de coalho que é fortíssimo por lá, né? Maravilhoso, por sinal. Sim, mas aí ele olha para o céu e pensa, bom, se não chover em novembro, meu gado morre de sede e eu perco absolutamente tudo. E o que ele faz diante desse risco? Ele não investe, guarda o dinheiro debaixo do colchão. Exato. Ele não investe. Ele opera no modo de sobrevivência pura. A independência hídrica, que na prática significa trazer a água do Rio São Francisco e distribuir isso de forma constante através de tubulações, arranca essa faca do pescoço da população. Ela cria uma base de segurança que destrava o capital financeiro e humano a longo prazo. Entendi. Nossa, é a diferença entre você passar a vida apagando incêndios, ou no caso correndo atrás de caminhão-pipa, e finalmente ter tempo de planejar a fundação de uma casa. Mas olha, eu queria visualizar essa engenharia, porque a gente lê Projeto Seridó e soa meio abstrato. Eu estava lendo os relatórios e criei uma imagem na cabeça. Manda lá. Imaginei isso como um imenso sistema cardiovascular, projetado para aquele pedaço do estado. Nesse organismo gigante, as barragens funcionam como corações mecânicos. E a função delas é bombear o sangue, que é a água, através de artérias colossais de concreto, que são as adutoras, para manter os órgãos vivos, que são os municípios. Essa é uma analogia perfeita. E lendo os dados, eu vi que esse sistema tem 2 corações principais operando para impedir o colapso da região. Isso! O primeiro coração desse sistema é a barragem Armando Ribeiro Gonçalves. E para quem não é da área de engenharia pesada, é até difícil conceber a magnitude de uma obra dessas. Porque a água precisa ser captada, tratada e muitas vezes bombeada contra a gravidade para atravessar centenas de quilômetros de terra seca. Um esforço colossal. Uma cidade de Caicó. E não só ela, mas também Jardim de Piranhas, São Fernando. Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, né? Isso, São João do Sabugi, Ipueira. E o segundo coração dessa rede é o eixo da barragem de Oitícica, que tem outra responsabilidade brutal: mandar água para Curais Novos e toda aquela malha de cidades ao redor. É uma lista enorme. Acari, Cruzeta, Florânia, Parelhas. E não para por aí, né? Jardim do Seridó, Ouro Branco, Carnaúba dos Dantas, Equador, Santana do Seridó. Eu fiquei impressionado lendo isso. Estamos falando de praticamente metade de uma região dependendo umbilicalmente de canos de concreto. É infraestrutura definitiva, não é só um alívio temporário. Certo. Mas aí tem um detalhe nas nossas fontes que me deu um nó na cabeça. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. O correspondente, o Donald Nazário Serra, mandou um áudio diretamente de Serra Negra do Norte, que é, como a gente listou, uma das cidades que vai ser abastecida por esse primeiro eixo da barragem. Sim, exato. Só que o Donald relatou que na noite anterior, no dia 12 de maio, choveu forte na cidade. E ele trouxe números bem específicos.
Ele disse que o acumulado só daquele mês de maio já passava de 14 milímetros na sede do município, e que o total do ano de 2026 já tinha batido a marca de 690 milímetros. Uhum. Um número e tanto. Então, para mim, e acho que para muita gente que escuta a gente de regiões mais úmidas ou do litoral, 690 milímetros soa como uma quantidade colossal de água. Isso gera uma dúvida. Se tem toda essa água caindo do céu, isso não significa que a seca basicamente deu uma trégua? Quer dizer, por que a urgência toda do deputado em terminar essas adutoras se a natureza já entregou essa chuva toda? Se conectarmos isso ao cenário maior, a gente entende o porquê disso ser, talvez, a maior ilusão de quem observa o semiárido de fora. Os números absolutos enganam demais. É claro, 690 milímetros até maio é um cenário pluviométrico maravilhoso. Corrobora a expectativa de melhorar as reservas locais. É um alívio. Com certeza. Mas a dinâmica do clima lá na Caatinga não é definida só por quanto chove. É sobre como e quando chove. O solo dessa região costuma ser raso e pedregoso. Então, quando cai uma tempestade muito forte, a água não infiltra devagarzinho na terra, como acontece numa floresta tropical. Ela escorre super rápido, lava a superfície e simplesmente vai embora. Nossa, entendi. E aquela água que consegue ficar retida nos pequenos e médios açudes enfrenta um inimigo invisível e muito agressivo, que é a evaporação. Ah, claro. O sol do sertão não brinca em serviço, né? Exato. As taxas de evaporação no Seridó são altíssimas. Você pode muito bem ter um mês de chuvas super intensas, a paisagem inteira fica verde, é o fenômeno que o pessoal de lá chama de seca verde. O pasto cresce, fica tudo deslumbrante, parece até cenário de filme. Mas é uma ilusão. É uma ilusão perigosa, porque os reservatórios subterrâneos muitas vezes não encheram o suficiente para aguentar os próximos 7 ou 8 meses sem cair uma gota do céu. A água simplesmente evapora antes que o ano feche. Então esses 690 milímetros são um respiro, mas um respiro com prazo de validade bem curto. Precisamente. Pensa assim, a chuva é a tática para sobreviver hoje, mas a adutora é a estratégia para existir amanhã. O que essa chuva toda que o Donaldo documentou faz, na verdade, é comprar tempo. Ela garante aquela safra de subsistência imediata, recarrega o barreiro para o gado beber e, acima de tudo, dá um alívio gigante para o caixa da prefeitura. É porque quando não chove absolutamente nada, essas prefeituras entram em colapso financeiro, né? Gastam fortunas contratando caminhão-pipa emergencial para não deixar a população morrer de sede. Exato. Então, quando chove bem assim, o dinheiro dessa emergência sobra. E ele pode ser redirecionado para o que a cidade realmente precisa fazer para andar para frente. E é uma união da solução natural com a solução de longo prazo que o projeto Seridó vai trazer. E é exatamente nesse ponto da nossa imersão que a gente desce da engenharia civil e do clima e aterrissa de paraquedas no microcosmo da política de saúde municipal. Porque resolver a água é só a base da pirâmide, né? Pois é. Quando a água flui, e a prefeitura tem esse respiro no orçamento que você mencionou, quais passam a ser as próximas cobranças da população? Saúde e transparência. E as nossas fontes documentam isso de um jeito fascinante. Temos aqui o relato da 11ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Sim, presidida pelo vereador Jairo Flauzino, do PV. Isso. E o holofote dessa sessão foi todo para fiscalização. Eles usaram os mecanismos legais, sabe? O requerimento 041 de 2026. Eles se basearam no artigo 25 da Lei Orgânica e no 107 do Regimento Interno, para convocar o prefeito municipal, o Acácio Santos de Brito. E a pauta era para ele explicar detalhadamente a política municipal de saúde. Isso levanta um questionamento importante, sabe? A gente olha muito para a política federal e esquece a força que esses instrumentos têm no nível local.
E nós não estamos aqui tomando partido de quem está certo ou errado, do prefeito ou da Câmara, estamos apenas observando a mecânica democrática acontecendo de forma absolutamente imparcial. Claro, é a engrenagem funcionando. Exato. Convocar o prefeito usando a lei orgânica não é um convite simpático para um cafezinho. É a Câmara atuando como um conselho de auditores, aplicando a lei para garantir que a máquina pública seja transparente. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque nessa mesma sessão aconteceu algo que me chamou muita atenção pelo nível de detalhe. Um outro vereador, o Carlos Eduardo Gomes, que lá eles conhecem como Tiago de Chico Velho, protocolou um requerimento muito específico. Ele não queria dados gerais de orçamento. Ele exigiu da Secretaria de Saúde os dados e a fila de espera exata para cirurgias de catarata. Olha o grau de detalhe. É muito específico. Tipo, num mar de problemas de saúde pública, por que catarata? Mostra que no fim do dia a política sai das planilhas e esbarra em pessoas reais precisando voltar a enxergar, sabe? Mas eu fico pensando, qual o peso de uma cirurgia dessas no jogo político e social da cidade? Olha, se a gente quiser entender a fundo a engrenagem da política nessas cidades do interior, a gente tem que entender o valor inestimável de uma cirurgia de catarata. Começando pelo impacto humano e econômico mesmo. A catarata vai cegando os idosos aos poucos. Numa família de baixa renda, quando a avó ou o avô perde a visão, o impacto não é só na saúde dele. Alguém da casa, e geralmente é uma mulher, vai precisar parar de trabalhar fora para cuidar desse idoso em tempo integral. A renda da casa despenca na hora. É um efeito cascata. A doença de uma pessoa acaba afetando a produtividade de várias outras na mesma família. Exatamente. Agora, pensa na cirurgia. É um procedimento super rápido, demora minutos, não exige meses de internação hospitalar pesada e o resultado é praticamente instantâneo. Em questão de horas, a pessoa volta a enxergar, volta a poder andar pela casa sozinha e a padaria, retoma a dignidade, sabe? Sim, e isso libera a pessoa que estava cuidando dela para voltar ao mercado de trabalho. Perfeito! O impacto econômico local de uma única cirurgia se espalha por toda aquela rede familiar. É enorme. Faz todo o sentido do mundo. Mas e a perspectiva política disso? Porque o vereador Tiago de Chico Velho escolheu focar nisso especificamente. Porque, do ponto de vista político, é a materialização perfeita de que a prefeitura está funcionando. Veja bem, é difícil convencer um eleitor de que você fez um bom mandato dizendo: eu melhorei a eficiência administrativa do SUS municipal. Isso é invisível. Ninguém vota em eficiência administrativa abstrata. Exato. Mas se você zera a fila da catarata e devolve a visão para 100 idosos da sua cidade, isso tem rosto. Tem o agradecimento daquelas famílias inteiras nas urnas, é um capital político estrondoso. Então, quando a oposição usa o regimento interno para cobrar essa lista publicamente, é uma jogada muito inteligente. Eles estão colocando o dedo na ferida mais visível. Sim, eles forçam a máquina pública a acelerar e, repito, independentemente de quem sai ganhando na política, se é a Câmara que cobrou ou a Prefeitura que executou, o resultado prático é o idoso voltando a enxergar, é a democracia sendo usada na prática diária em prol da saúde. Incrível, isso amarra os pontos da nossa jornada de hoje de uma maneira brilhante. Sabe, para quem nos escuta, olha o caminho que a gente percorreu hoje. Foi longe. Muito. A gente começou lá em cima, olhando para uma engenharia colossal, multibilionária, as adotoras do projeto Seridó, buscando garantir a tal da independência hídrica. A garantia de que essas cidades vão continuar existindo no mapa. Sem água no macro, não tem cidade no micro, né? Exato. Aí a gente desceu para a realidade das chuvas de maio em Serra Negra do Norte. Os 690 milímetros documentados pelo Donaldo. Vimos como a força da natureza dá aquele respiro essencial, comprando tempo para as prefeituras não quebrarem alugando caminhões-pipa. E por fim, a gente chegou no nível humano, na Câmara dos Vereadores. Isso. A fiscalização minuciosa de cirurgias de catarata. E a percepção de que compreender uma região como o Seridó não é só ler manchete de economia em jornal grande. É entender como a água de um rio gigante, o clima local e a disputa na Câmara Municipal por uma cirurgia de olhos são, na verdade, engrenagens da mesmíssima máquina que mantém essa comunidade viva e em movimento. É a sobrevivência abrindo espaço para a qualidade de vida, e isso deixa
um pensamento muito provocativo para quem está acompanhando essa nossa imersão, uma coisa para a gente ficar matutando hoje. Diga lá. Se o deputado Djuto Dias conseguiu o que quer, e o projeto Seridó for 100% concluído, se a tão sonhada independência hídrica for finalmente alcançada e a água for garantida na torneira o ano todo, como isso vai reescrever a genética da política local? Nossa. Oche, há séculos a maior promessa de campanha de qualquer governante por lá é lutar contra a seca. Mas e quando eles não precisarem mais lutar por água? Qual vai se tornar a nova grande fronteira de desenvolvimento? O que eles vão ter que prometer nas eleições do futuro? Indústria? Tecnologia? É fascinante pensar que resolver o problema mais elementar vai abrir a porta para ambições completamente novas. Fica aí a reflexão para vocês continuarem explorando. Que pergunta fantástica. O que vem depois da água? Isso muda completamente o jogo. Para as próximas gerações. E bom, com essa reflexão pesada e muito boa, nós vamos nos despedindo por aqui. Espero que a nossa análise de hoje ajude você a enxergar esses fios invisíveis da próxima vez que lê sobre grandes obras ou sobre pequenas votações no interior. Um abraço gigante e até a próxima imersão. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.